Olá a todos, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como extrair ou obter conteúdo de um arquivo oriundo de um Forms, tá? Eh, Essa dúvida eu vi lá na comunidade Power Platform Brasil, tá? Para quem não participa ainda, no Facebook eu vou deixar o link na descrição e também tem um grupo do Whats, tá? Aproveita, porque ainda possuem vagas esse grupo, tá? E ali definitivamente estão os melhores quando o assunto é Power Platform no Brasil, tá? Então, qual que era a dúvida do membro, né? Como ele poderia obter o conteúdo de um Forms? Porque aqui no Forms, ó, vou colocar aqui Forms arquivos, tá? Dá esse nome para ele. Aqui a gente pode pedir para a pessoa consegue carregar um arquivo aqui no Forms, tá? Então vou colocar aqui, ó, uma opção de texto só para como identificador o nome da pessoa, tá? E uma nova opção aqui, carregamento de arquivo. Aí note que ele já sinaliza aqui, ó, uma nova pasta será criada no seu OneDrive. Então todos os arquivos capturados, enviados aqui no Forms, eles serão adicionados dentro de uma pasta no seu OneDrive, tá? Você dá o consentimento aqui e coloca aqui, ó, vou colocar anexos aqui, carregar anexos, tá? A gente consegue parametrizar a quantidade de arquivos, o limite de tamanho do arquivo e tal. E vou colocar aqui como obrigatório, tá? Então, visualizando, nós temos exatamente essa tela aqui, né? O nome e a parte de carregar anexos, tá? Eu vou criar um fluxo aqui no Power Automate que eu vou usar como gatilho exatamente uma etapa do Forms, que é quando uma nova resposta é enviada, no caso é recebida, né? E aqui eu vou colocar Forms mais OneDrive. OneDrive. Pronto. Criar. Então, aqui ele já pede indicar o ID do formulário. Qual que é o ID do formulário? É o formulário que eu acabei de criar, Forms Arquivos, tá? Agora eu vou adicionar uma nova etapa do Forms também, que é para obter informações desse Forms. Ó, obter os detalhes da resposta. E ele vai falar de qual formulário, Forms arquivo e o ID da resposta. Eu referencio a etapa anterior aqui o ID da resposta, ok? Então, dessa forma, toda vez que alguém submeter um Forms, ele vai rodar esse gatilho, vai rodar esse fluxo, porque está como gatilho, e ele vai pegar essas informações, tá? E vai trazer aqui para o Power Automate para a gente utilizar. Então, ó, vou salvar e a gente vai fazer um primeiro teste, tá? Ó, a gente vai fazer um primeiro teste, deixa ele salvar aqui, vou pedir para testar manualmente, tá? E aqui no meu Forms eu vou colocar aqui um nome, o nome anyway, e o arquivo, eu vou anexar um arquivo que foi um print aqui que eu tirei um print do G1 só para usar de exemplo aqui, tá? Print exemplo. Então, ó, ele está carregando, carregou o arquivo, agora eu vou submeter, tá? Submeti e aqui o meu fluxo ele vai executar, tá? O meu fluxo, além de executar, quando eu obter os detalhes aqui, perceba aqui, ó, na parte aqui, ó, carregar anexos, né? Ele trouxe uma string aqui com as informações referentes a esse anexo, tá? Referente a esse anexo. Algumas informações adicionais. E lá no meu OneDrive, ele criou uma pasta chamada Apps, Microsoft Forms, o nome do formulário, Forms Arquivo, pergunta, e já inseriu aqui o arquivo, tá? Se eu abrir o arquivo, olha só, tem um print que eu tirei do G1, somente para exemplo. Aqui, a gente já consegue utilizar legal aqui para nossa automatização. Eu vou copiar aqui, ó, esse carregar anexos, tá? Eu vou usar aqui um JSON Viewer.
Opa, ele não tá deixando carregar. É só bug mesmo, beleza. E aqui, olha só, colei o JSON aqui. Então ele tem um objeto, dentro desse objeto tem as propriedades. Olha, nome, link, ID, o tipo, tamanho, referência, várias informações, tá? Várias informações. Então, a gente logo percebe que isso daqui é uma propriedade JSON, correto? Então aqui eu posso usar uma etapa de analisar JSON. Operação de dados, analisar JSON. E eu seleciono aqui, ó, ele tá aqui, carregar anexos, né? Tá nessa parte aqui, ó, carregar anexos, que é a etapa, né? A etapa do Forms. Deixa eu voltar aqui, a etapa do Forms que tá recebendo esses arquivos, né? Conforme o nome que você colocou aqui. No caso, eu coloquei carregar anexos. Então, vou sugerir aqui o conteúdo essa etapa. E aqui no esquema eu posso usar uma amostragem de dados. E a amostragem eu posso utilizar esse JSON que ele mesmo gerou na etapa anterior. Tá? Então vou colar aqui, ó. Colei. Deu um ok aqui, ele já formatou bonitinho aqui para mim, tá? Já formatou bonitinho. Vou utilizar aqui novamente com a etapa anterior para fazer esse teste, ver se ele está trazendo no JSON tudo certo, não deu nenhum erro, ó. E perceba que agora ele já criou aqui uma estrutura JSON para mim, tá? Então aqui tem o name, né? E aí eu tenho o nome do arquivo. Por que eu estou fazendo isso? Porque, em tese, eu posso vir aqui, ó, nova etapa, vir no OneDrive for Business e obter conteúdo do arquivo utilizando o caminho, beleza? Eu posso ir lá e selecionar o arquivo. Só que imagina que cada pessoa que vai mandar um Forms, ela vai mandar um arquivo, esse arquivo vai ter um nome diferente, uma estrutura diferente, ou até mesmo um tipo diferente. Então, eu preciso deixar isso de uma forma dinâmica. E qual que é a melhor forma de fazer isso, tá? Aqui, ó, eu vou selecionar aqui já a etapa, né? Obter conteúdo do arquivo usando o caminho, tá? Mas antes disso, eu vou criar uma variável aqui, ó. Vou criar uma variável. E ela vai ser uma variável, vou chamar aqui vNomeArquivo, ok? Ela vai ser do tipo string, cadeia de caracteres. E aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou puxar aqui do conteúdo dinâmico o corpo, né? Vou puxar o corpo aqui, ok. E aqui eu quero o objeto 0 e a coluna name, tá? A coluna name, ou seja, eu quero o nome do arquivo. Eu vou copiar isso aqui, que às vezes o Power Automate tá dando uns bugs. Mas aparentemente ele foi agora, beleza. Ó, name, tá? Eu vou rodar isso daqui só para ver se ele... tá, eu tenho que deletar essa etapa. Vou deletar essa etapa aqui. Ou eu posso vir aqui e configurar a execução depois e falar aqui que ele vai ser bem sucedido. Ou não. Não, ele vai pedir de qualquer forma. Tá bom. Vou deletar aqui, depois eu coloco novamente. Então, vou testar aqui novamente só para ver se ele puxou a string lá certinha, né? Ou se ele vai apitar algum erro. Ó, recebendo, beleza. E aqui na variável, olha só, ele pegou o nome do arquivo. Print exemplo, underline, FNU, né? LU, que é o nome do meu usuário aqui, que eu estou no ambiente de desenvolvimento, tá? Então, beleza, agora eu já tenho o nome do arquivo. Agora, o que eu faço? Se eu quiser obter esse conteúdo para mandar por e-mail, para fazer alguma outra rotina, né? Então, vem aqui no OneDrive for Business, tá? Vem aqui, ó, obter conteúdo do arquivo usando o caminho. E eu vou selecionar o caminho. Tá no meu root, tá na pasta apps, tá na pasta Microsoft Forms, tá dentro da pasta Forms arquivos, tá? E aqui, pergunta. Eu acho que tem mais algum? Não. Aqui, pergunta. Ele vai até pergunta, tá? Ele vai até pergunta e aqui dentro já tem o nome do arquivo. Eu vou selecionar, só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa parte da string aqui, essa parte do caminho, que é o root, apps, Microsoft Forms, Forms arquivo e o nome do... e
o nome da pasta pergunta. Daqui para frente, eu quero que esse conteúdo seja dinâmico conforme o nome do arquivo que a pessoa submeter, tá? Aqui, ó, eu não consigo editar. Para eu fazer isso, eu tenho que adicionar um conteúdo dinâmico, tá? Então, ó, viremos aqui, ó, adicionar conteúdo dinâmico, tá? Ele vai abrir o painel de conteúdo dinâmico e expressões. Eu venho em expressão. E agora o que nós iremos utilizar aqui? Nós iremos usar o concat, que ele vai concatenar. Ele concatena duas strings, duas propriedades, né? Dois conteúdos, enfim. O primeiro que eu quero concatenar, e eu vou colocar entre aspas simples, é justamente aquele caminho, tá? Que eu copiei. App, Microsoft Forms, deixa eu trazer um pouco mais para cá. Microsoft Forms, tal, até aqui. E vírgula, a partir daqui eu vou dizer para ele qual o outro conteúdo que eu quero que ele faça essa concatenação. Eu vou copiar isso daqui, que tá dando um bug aqui no meu navegador às vezes. Então, depois da vírgula, aqui em conteúdo dinâmico, eu vou selecionar a variável, tá? E aí ele já jogou aqui, ó, vírgula, variables, né? E o nome da variável, que é ver nome arquivo, tá? Então, agora eu vou voltar aqui para a expressão para efetivar, vou dar um OK. Ele já jogou para cá, olha só. E aqui, ó, então ele concatenou, tá? O caminho até a pasta e depois da pasta o nome do arquivo vai ser conforme a variável que o nome do arquivo está armazenado, tá? Então se a gente testar aqui agora, perceba que vai dar certo e ele vai ficar dinâmico, tá? Então olha só, ó, que legal, ele trouxe aqui certinho, ó, o nome o caminho, tá? Mais o nome do arquivo, tá? E a saída aqui, ele vai gerar aqui um Base 64, porque é uma imagem. Agora o que eu vou fazer? Eu virei aqui no meu desktop, deixa eu minimizar aqui. E esse print aqui, eu vou renomear ele. Eu vou colocar aqui print, renomear, print2, vou colocar, como um outro nome de arquivo, tá? Então agora o nome do arquivo que eu tenho lá, exemplo, é print2. Então, quando eu pedir para rodar aqui, no final eu vou anexar aquele arquivo, ele vai ter que colocar aqui print2.png, tá? Então vou pedir para editar, vou pedir para fazer um teste aqui, ó, manualmente, por quê? Aí ele vai ficar aguardando uma nova condição ser atendida. Então vou lá no meu Forms, vou colocar aqui vou em visualização. O nome, vou colocar um nome New Way, tá? Que por enquanto para essa aula não interessa o nome do arquivo. E aqui eu vou anexar o print2, print2.png, perceba, já é um outro nome de arquivo, poderia ser um outro arquivo, poderia ser uma outra extensão, poderia ser um PDF, um XLSX, enfim. Vou mandar enviar e vamos observar o comportamento aqui do nosso fluxo, ó. Ele recebeu a informação de que uma nova resposta foi enviada. Ele pegou os detalhes, perceba aqui, ó, name, print2, né, e o nome do meu usuário aqui em questão. Joguei aqui para analisar JSON, só para ele alterar a propriedade, transformar isso em um JSON de fato. Trouxe aqui para a variável somente o nome do arquivo, tá? E aqui eu obtive o conteúdo, perceba, print 2 e etc, tá? Que tá aqui, é esse arquivo aqui que se eu abrir, é o mesmo arquivo, no caso eu só alterei o nome, tá? Então, eu resolvi criar esse vídeo porque a dúvida do membro da comunidade pode ser a dúvida de várias pessoas, tá? A partir daqui para frente, eu uso essa informação da forma que eu achar melhor. A ideia era explicar a etapa desde o Forms até obter o conteúdo, como a gente pode fazer
para conseguir trazer isso de uma maneira dinâmica. Então, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você não participa da comunidade, segue os links na descrição e tem um grupo no Whats, onde além de interagir comigo ali nas dúvidas e questões, também tem o pessoal lá, tem o Rudimar, Leonardo Russo, Eduardo Amaral, então um monte de membro lá, expert no assunto, que pode te auxiliar em outras dúvidas, inclusive. Então é isso. Vou nessa, valeu e falou!